Pode falar. É uma parte, eu acho que é mais no final da aula que fala de NAPQI. Tá, o NAPQI, que é o metabólito ativo do paracetamol. Isso, eu não entendi direito essa parte. Tá, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Isso aqui, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? Deixa eu ver qual que tá minha caneta aqui. Deixa ela de vermelho. Então, vamos lá. O que é que acontece? O paracetamol, eu acho que você deve ter visto. Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, o paracetamol, como vocês devem ter percebido, ele, na verdade, é um profármaco, né? Uhum. E quando ele é metabolizado inicialmente no fígado, ao ser administrado pela via oral, ele é convertido. Eu vou até excluir, na verdade, não. Eu vou adicionar um novo slide aqui para a gente poder utilizar ele como quadro branco. Então, inicialmente, quando a gente toma o paracetamol, que é o acetaminofeno, né? Alan, desculpa, você vai estar falando da primeira questão do ED, é isso? Eu vou falar sobre a questão que fala do NAPQI, do metabólito ativo, que pode causar toxicidade. Ah, Mas tá bom. depois eu posso falar de outras coisas relacionadas à analgesia e tudo mais que vocês possam ter curiosidade ou dúvida, tá bom? Não, tá bom, só para me localizar. Obrigada. Tá. Então, acetaminofeno é o nome, né? Como é que se diz propriamente químico do paracetamol, e ele é um profármaco. E aí, quando ele é administrado pela via oral, no fígado, ele vai ser convertido, né, por um efeito de primeira passagem, metabolismo de primeira passagem, em um metabólito ativo. Na verdade, não ativo ainda, mas no pré-metabólito ativo, né, no intermediário, chamado de P-aminofenol. A diferença entre o paraminofenol e o acetaminofeno é que o paraminofenol ele é lipofílico o suficiente para conseguir chegar no principal local de ação, né, do paracetamol, já que ele é um fármaco com características, com efeitos farmacológicos, evidentemente, né, de acordo com o que vocês devem ter lido ou ter visto em alguma parte da aula, analgésico e antitérmico. Então a gente viu que o paracetamol ele é isento, ele tem, né? Ele não apresenta efeitos anti-inflamatórios. Então isso aqui a gente retira. Então o que os artigos mostram, inclusive aquele que eu postei para vocês, é que esses efeitos analgésicos e antitérmicos do paracetamol são decorrentes de ações de paracetamol, do seu metabólito ativo, no sistema nervoso central. Então, isso foi descoberto principalmente quando esse derivado do primeiro efeito, né, de primeira passagem no fígado, ele é sintetizado, que é o P-aminofenol, que é lipofílico, e aí ele consegue penetrar lá no sistema nervoso central. E aí, quando ele chega lá no sistema nervoso central, ele vai ser convertido a partir da ação de uma enzima FA em AM404. E esse é, sim, o metabólito ativo ou a substância ativa
que vai causar esses dois efeitos aqui, né? O analgésico e o antitérmico no sistema nervoso central. Esses mecanismos a gente pode falar daqui a pouco, porque agora o foco principal é entender que a N404, sendo a substância ativa do paracetamol, vai ser esse metabólito que, após promover suas ações e efeitos no sistema nervoso central e, consequentemente, né, perifericamente também, como redução da dor e da febre, ele vai, né, cair na corrente sanguínea e lá na corrente sanguínea ele vai em direção ao fígado novamente. Chegando no fígado, ele é uma substância diferente do paraminofenol e até mesmo do acetaminofeno. Então, o AM404, ao passar por reações de fase 1, lá no fígado, através da ação e catálise de enzimas CYP450, ele será convertido em um metabólito, que também é um metabólito ativo, mais ativo para promover toxicidade, que é, no caso, o NAPQI. Então, esse é um metabólito tóxico do paracetamol, na verdade, do AM404. Especificamente, hepatotóxico. E aí acontece o quê? O NAPQI, por ser hepatotóxico, após a sua produção através de reações de fase 1 da biotransformação, pelas enzimas de Estocolmo P450, esse NAPQI ele precisa ser rapidamente neutralizado, porque se ele não for neutralizado, ou seja, se ele não for convertido em um metabólito inativo para promover toxicidade hepática, ele pode causar dano aos hepatócitos, né? Apoptose, né, de hepatócitos e, lógico, também, dependendo da quantidade, essa apoptose pode gerar, né, como é que se diz, dano hepático, lesão hepática, até mesmo levar o paciente à insuficiência hepática, em alguns casos até a morte. E aí o que acontece? Como que o NAPQI ele é neutralizado? A neutralização de metabólitos tóxicos e de metabólitos de fase 1, ela geralmente, normalmente, né, na biotransformação, é realizada através de reações de fase 2. E aí essas reações de fase 2, para o NAPQI, vão conjugar o NAPQI com uma molécula chamada de glutationa. Então, se a gente entender bem, quando o NAPQI é produzido no fígado em concentrações, eu diria, normais, ou seja, NAPQI, metabólito de fase 1, é sintetizado numa velocidade suficiente e numa quantidade suficiente para conseguir ser ligado a moléculas de glutationa através de reações de fase 2. E aí, esse conjugado aqui, NAPQI mais glutationa, ele é inativo para qualquer tipo de efeito. Ele não promove efeito tóxico, ele não promove efeito analgésico, não promove efeito nenhum. Ou seja, ele está totalmente inativado e hidrofílico o suficiente para ser agora eliminado
do organismo, né? Vamos supor, eliminação renal. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, uma quantidade exacerbada de determinado fármaco pode gerar uma quantidade exacerbada de metabólitos no momento em que ele precisa ser biotransformado para ser eliminado do organismo. Então, atualmente, o que se fala é que se nós tomarmos uma dose única de 5 a 7 gramas de paracetamol, ou que se essa quantidade plasmática de paracetamol ela for atingida rapidamente no nosso sangue, essa vai ser uma quantidade suficiente para produzir tanto na PQI, no momento em que ele precisa ser biotransformado, conjugado com a glutationa para ser inativado, ou seja, neutralizado e eliminado do organismo, que as reservas de glutationa elas vão ser saturadas, ou seja, vai haver uma saturação nas reservas de glutationa hepática, porque você não tem glutationa hepática como, por exemplo, a mesma coisa que está acontecendo nos hospitais aí, né? Em breve a gente está vendo que os bloqueadores neuromusculares eles vão ser simplesmente, se não forem repostos, os estoques vão acabar. Por quê? Vai saturar. Os hospitais estão todos saturados. Mesma coisa acontece se o metabólito de fase 1 chega, é produzido no fígado e não tem metabólito de fase 2 para neutralizá-lo por conta de uma saturação devido a uma quantidade exacerbada de metabólito de fase 1 sendo produzido. Então, se houver saturação da quantidade de glutationa, vai sobrar NAPQI livre, tóxico, e isso vai causar hepatotoxicidade. Isso. Então, é isso que causa a hepatotoxicidade. É você tomar uma dose, ou você administrar ou prescrever uma dose, ou até mesmo o paciente fazer uma automedicação, que seja proposital ou não, que às vezes o paciente está com a dor muito alta e acha que tomando mais do que deve vai, né, inconscientemente ter um efeito mais potente, pode até ter um efeito mais potente, entretanto, você tem aquela questão da janela terapêutica que é ultrapassada, né? Que é a concentração mínima para promover o efeito tóxico, né? Você tem um aumento e essa ultrapassagem aqui vai causar hepatotoxicidade na QI. Vai ser produzido e não vai ter glutationa suficiente para neutralizar. Então, esse seria o quadro no qual o paracetamol, depois de ter sintetizado esse montão de metabólito, ao haver a síntese do NAPQI, que também é um derivado do paracetamol, mas mais especificamente de um dos seus metabólitos, que é o AN404, ele, chegando no fígado, em altas concentrações, sendo produzido no fígado, não havendo reservas de glutationa suficiente, vai haver um remanescente de NAPQI hepático, e esse NAPQI hepático ele vai promover a apoptose, né? Oxidação, peroxidação de componentes celulares dos hepatócitos, e isso pode causar essa apoptose e dano hepático, pode levar a lesão hepática, pode levar a insuficiência hepática, hepatite, tarará, 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 e tudo mais, lógico, dependendo da quantidade. Uma coisa que é muito importante que a gente comente também é que a quantidade de glutationa, ou as reservas de glutationa do nosso organismo, elas são drasticamente reduzidas quando a gente consome o álcool.
e principalmente pacientes alcoolistas, né, pacientes adictos pelo álcool. Esses pacientes eles têm uma redução na produção de glutationa. Então, paciente alcoolista e paciente que faz, por exemplo, toma o paracetamol hoje, que está de ressaca, com dor de cabeça, né? Ele não imagina que ele está tomando paracetamol no pior momento que ele deve tomar, porque as reservas de glutationa estão sendo depletadas, saturadas, utilizadas pelo álcool para também conseguir ser metabolizado e eliminado do organismo. E o álcool tem mais afinidade pela glutationa. Então, quanto mais álcool você tem no organismo, menor vai ser a reserva de glutationa que você vai ter no seu organismo. Então, o que pode aumentar a chance de hepatotoxicidade do paracetamol é o paciente ter um histórico de adicção, dependência química pelo álcool, né? E psicológica também pelo álcool, porque isso, de forma crônica, vai reduzir drasticamente os níveis de glutationa, fazendo com que o NAPQI, mesmo em doses terapêuticas de paracetamol, ou seja, a gente fala que normalmente entre 5 a 7 gramas de uma dose única, ou em um curto espaço de tempo, pode promover isso. Mas se o paciente tomar, por exemplo, 500 miligramas de paracetamol e for alcoólatra, esses 500 miligramas, dependendo da quantidade de glutationa que ele tenha, né, de reserva no fígado, podem ser suficientes para induzir toxicidade, juntamente com a própria toxicidade que o álcool também causa no fígado. Então, imagina aí a situação drástica que isso pode desenvolver, tá? Então, duas situações que podem induzir toxicidade após a administração do paracetamol. Um paciente que não tem histórico, né, de utilização abusiva do álcool, mesmo assim, numa dose única, geralmente, olha, vocês terem ideia, a cada tempo essa dose única está diminuindo o patamar, porque quando eu comecei a estudar isso, era acima de 10 gramas. Hoje, de 5 a 7 gramas, e já dizem que de 5 gramas, não tem esse intervalo de 5 a 7, não. Acima de 5 gramas, você já tem um excedente de NAPQI hepático sendo produzido, e isso, consequentemente, vai saturar as reservas de glutationa, causando, né, como é que se diz, hepatotoxicidade devido ao remanescente desse NAPQI que vai induzir esse efeito tóxico. E o outro cenário seria o cenário de um paciente que tem, né, essa dependência, esse histórico de uso crônico do álcool, ou até mesmo paciente que não tem histórico do uso crônico, mas que fez o uso exacerbado de álcool hoje e amanhã o fígado dele está com as reservas de glutationa sendo utilizadas pelo álcool para o metabolismo, e aí essas reservas podem diminuir, não tão drasticamente como no paciente alcoólatra, mas podem diminuir ao ponto que, por exemplo, uma dose de 1 grama, 2 gramas nesse tipo de paciente, nesse tipo de pessoa, de sujeito, que se automedica, inclusive, com paracetamol no momento que ele está, né, sob efeito do álcool por ressaca, no caso, isso também pode induzir toxicidade. Entenderam? Por mim foi, professor. Obrigadão. E aí existe... Ótimo, que bom. Existem formas de evitarmos que esse tipo de toxicidade seja letal ou até mesmo danosa ao ponto de causar lesão hepática a tempo. Isso principalmente em paciente que faz o uso proposital, vamos supor, do paracetamol, né? Ou o uso inadequado, em torno de 5 a 7 gramas, ele faz o uso inconsciente achando, né, que vai melhorar da dor, da febre, tarará, tarará, tarará. Mas essa dose é uma dose muito alta que pode causar hepatotoxicidade. Então, se esse paciente, né, como a gente observa aqui, perdão, no slide, não sei se eu mostro aqui, mostro isso.
Se você observar que o paciente... por isso que, gente, eu sempre falo que é bom a gente ter carvão ativo ou ativado em casa. Porque para a grande maioria dos fármacos administrados pela via oral, ele serve como agente quelante que se complexa com o fármaco, né? Em torno de 2 a 3 horas ou 4 horas após a ingestão, ainda existe chance do carvão ativado ele se complexar com o fármaco que ainda não foi totalmente absorvido no intestino, e isso vai diminuir a quantidade de substância absorvida e, consequentemente, diminuir a chance da produção exacerbada de NAPQI. Então, se você observar que um paciente ele tomou paracetamol, né, ou que uma pessoa da sua casa, um seu amigo, tomou uma dose exacerbada de paracetamol, seja entre 5 a 7 gramas, eu já diria que acima de 5 gramas, né, numa dose única ou num curto espaço de tempo, a ideia é que você fale para ele tomar carvão ativado o mais rápido possível. E essa administração de carvão ativado, ela tem geralmente eu não diria eficácia, mas eu diria eficácia, sim. Uma eficácia para reduzir a toxicidade quando o paciente ele faz a utilização e até 4 horas após a ingestão do paracetamol. E você pode diminuir a quantidade de paracetamol que é absorvido e, consequentemente, lá na frente, a quantidade de NAPQI produzido também vai reduzir, né, porque você tem menos fármaco sendo absorvido. Então, seria tratamento da intoxicação, carvão ativado até 4 horas após a ingestão, só que, muitas vezes, o paciente ele não consegue ou não tem em casa o carvão ativado, até mesmo nem sabe que essa dose que ele tomou é uma dose que pode causar toxicidade, e não só toxicidade hepática, não. Pode causar outros tipos de efeitos, até mesmo no sistema nervoso central, né? E aí, o que pode acontecer? Mas o ideal é que você acelere a eliminação do NAPQI, e, né, que seria o metabólito tóxico e danoso do paracetamol. Quando você, por exemplo, recebe num ambiente hospitalar, né, numa emergência, numa urgência, o paciente que está intoxicado, você identifica que essa intoxicação, ou por informação de algum acompanhante do paciente, ou até mesmo pelo próprio paciente que ainda esteja consciente, que ele fez a utilização de uma dose alta de paracetamol. Então, isso já vai facilitar bastante a sua vida, porque você pode aumentar as reservas de glutationa desse paciente, administrando nele aquela bonitinha cisteína que muita gente, inclusive, atualmente tem tomado para o tratamento, né? Como agente mucolítico, para redução, como é que se diz, da tosse e tudo mais, né? Na verdade, a N-acetilcisteína. Geralmente, nesse tipo de paciente, você faz ela pela via intravenosa, porque o efeito ele tem que ser observado mais rápido. Agora, a rapidez que a N-acetilcisteína vai reverter esse quadro, vai, lógico, também, não é a rapidez que a gente quer, não é uma coisa instantânea porque ela está sendo administrada pela via intravenosa, não. Porque a N-acetilcisteína, ela vai, ao chegar no fígado, induzir um aumento na produção de glutationa. Agora, quanto tempo que isso vai demorar? Muito provavelmente um tempo entre horas, né? Para que essa glutationa toda seja reposta, seja, né, como é que se diz, essas reservas de glutationa cheguem ao normal ponto de conseguir neutralizar toda a quantidade excessiva de NAPQI que está sendo produzida devido à dose tóxica que foi administrada. Então, o tratamento da intoxicação, se vocês forem questionados,
ou se vocês precisarem utilizar isso como estratégia até o momento, é a administração de carvão ativado até 4 horas após a ingestão do paracetamol. Passou disso, eu diria de 3 horas e meia em diante, já o ideal é que seja administrada em acetilcisteína de forma em um ambiente hospitalar pela via intravenosa, para que a N-acetilcisteína induza um aumento na síntese de glutationa, e ela tem esse efeito hepatoprotetor. A N-acetilcisteína já existem inúmeros estudos que ela mostrando que ela tem essa capacidade de aumentar reservas de substâncias metabólicos neutralizantes que reduzem a toxicidade de metabólicos tóxicos, tá? E principalmente nesse caso do paracetamol, onde a N-acetilcisteína aumenta as reservas de glutationa. Isso vai ser muito mais tranquilo para o paciente que faz o uso, né, de uma dose alta. Porque para o paciente alcoólatra vai ser mais complicado. O paciente alcoólatra já é um quadro, né, de, como é que se diz, é um distúrbio já, um distúrbio crônico. Você conseguir aumentar as reservas de glutationa através de N-acetilcisteína nesse paciente vai ser complicado, porque muitas vezes o próprio álcool já causou uma deficiência no sistema de produção da síntese de glutationa, e nem mesmo a N-acetilcisteína consegue aumentar satisfatoriamente os níveis da glutationa nesse tipo de paciente. Mas, todavia, não custa tentar no caso de intoxicação. Tá ok? Todo mundo entendeu? Vocês entenderam? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Entendi também, Alan. Ótimo, então. Vamos lá. Mais dúvidas? Alan, eu ia te perguntar sobre o mecanismo de ação do. Uhum. Daqueles dois, tanto no sistema nervoso central quanto pelo AM404. Exatamente. Então, você entendeu tudo isso aqui de como que o AM404 ele é produzido, né? Sim, entendi. Então, o mais importante seria isso. Então, para que você consiga agora entender como que esse AM404, chegando no sistema nervoso central, na verdade, ele não vai chegar no sistema nervoso central, ele vai ser produzido no sistema nervoso central, né? O P fenol vai ser convertido em AM404 através daquela enzima de ácido graxo, né? E aí, sendo produzido o AM404 lá no sistema nervoso central, regiões supra ele pode induzir dois tipos de mecanismos de ações. O primeiro deles na verdade, três tipos. Dois deles, os dois primeiros, são analgésicos, ou analgesia induzida pelo AM404. Como que isso vai acontecer? Então, para a gente não se confundir tanto, eu vou ficar aí colocando cores diferentes, para ser mais didático. A primeira coisa é que o AM404, nós temos córtex, vocês devem lembrar lá daquela nossa, olha, gente, aquela aula foi, acredito que vocês devam, não sei se vocês concordam comigo, mas sem aquela aula a gente não conseguiria entender metade de tudo que a gente viu sobre dor, né? Então a gente lembra lá que o córtex, o que é que acontece? Ele, ao ser ativado pela via
aferente da dor. Não custa nada a gente lembrar que o córtex ele pode liberar quem? Glutamato, que é um neurotransmissor excitatório em regiões, não esqueçam, supramedulares. Porque quando o glutamato é produzido lá no corno dorsal da medula, ele estimula essa via aqui, ó. Agora, quando o glutamato ele é produzido pelo córtex, ele pode ativar a PAG. E ao ativar a PAG, o que é que vai acontecer? A PAG ela projeta neurônios para duas regiões, núcleo magno da RAF e locus cerúleo. Vocês devem lembrar disso. E aí, ativando a PAG vai também estimular o núcleo magno da RAF e o locus cerúleus agora já não mais em função da liberação de substâncias em regiões supramedulares, e sim agora na medula. Então, quando o núcleo da magno da RAF é ativado pela PAG e o locus cerúleus também é ativado pela PAG, eles têm projeções de neurônios para que região? Corno dorsal da medula. E aí vocês devem lembrar que é justamente aqui no corno dorsal da medula onde nós temos quem? Aquele neurôniozinho nociceptor primário, que está aqui na periferia, que recebe o quê? A injúria, que seja térmica, mecânica ou química. Esse nociceptor de primeira ordem pode ativar nessa região aqui, nociceptor de segunda ordem, e esse nociceptor de segunda ordem é justamente quem vai dar o gatilho secundário para a ativação do córtex, para o córtex enviar estímulos inibitórios através da via inibitória descendente da dor. E isso acontece de que maneira? Acontece pelo fato de quando a PAG estimula o núcleo magno da RAF, ela induz a liberação aqui pelo núcleo magno da RAF, no corno dorsal da medula, de quê? De opioides endógenos nós temos também serotonina e nós temos também sendo liberado aqui pelo locus cerúleus
Vamos de laranja. Noradrenalina. Então, esses são os três principais neurotransmissores que são liberados da via inibitória descendente no corno dorsal. Serotonina, opioides endógenos e noradrenalina. E vocês devem lembrar como que isso promove bloqueio dessa sinapse aqui, para que isso daqui não estimule o córtex e para que haja o quê? Redução da dor, né? Opioide endógeno ativa receptores aqui e aqui, que são acoplados à proteína G inibitória. Noradrenalina ativa receptores aqui e aqui. Alfa-2 adrenérgicos acoplados à proteína G inibitória. Mas a noradrenalina e a serotonina também ativam receptores em interneurônios GABAérgicos da medula, tá, gente? Tem que sempre saber em qual local esse neurotransmissor é produzido, armazenado e liberado. Interneurônio GABAérgico da medula pode ser estimulado pela serotonina e também pela noradrenalina. E o GABA, através das suas ações inibitórias, seus receptores GABA-A, GABA-B e GABA-C, GABA-A e GABA-C, ionotrópicos, canais de cloreto, GABA-B, metabotrópico, acoplado à proteína G inibitória, também vai, GABA, ao ativar seus receptores que estão expressos na membrana desses receptores, vai causar o bloqueio dessa transmissão aqui, ou seja, tanto liberação de glutamato e substância P, quanto também até mesmo redução da estabilidade do nosso receptor de segunda ordem, porque mesmo que haja liberação de glutamato e substância P, se você tiver aumento de carga negativa entrando nesse nosso receptor de segunda ordem, via GABA, né? Saída de carga positiva e hiperpolarização do neurônio de segunda ordem via ativação de receptor alfa-2, que é acoplado à GI, né? Receptor miopioide também está aqui, que é acoplado à GI. Então, tudo isso vai fazer com que esse neurônio ele fique no estado hiperpolarizado. E aí ele vai ter uma redução no seu limiar, um aumento no seu limiar de excitação e redução da sua estabilidade devido à dificuldade que a substância P e o glutamato terão em ativá-lo devido às ações do GABA, dos opioides endógenos, da própria serotonina, que indiretamente estimula a liberação de GABA aqui, e da noradrenalina, tá? Então, isso é basicamente o que acontece. Mas, para a gente entender o mecanismo de ação do AM404, é importante que a gente fale que a primeira coisa que o AM404 faz para causar analgesia no sistema nervoso central, a ação que vai desencadear o efeito analgésico inicialmente no sistema nervoso central ocorre inicialmente por, primeiro mecanismo, ativação de receptores vaniloides, que são chamados de receptores TRPV. E onde que está esse receptor? Esse receptor está aqui na PAG. Ele é um canal de sódio, tá? Perdão.
Deixa eu apagar aqui. Na PAG, o receptor TRPV, muita gente diz que é o subtipo 1, que existem vários subtipos desse receptor. Ele é um canal de sódio que, quando está bloqueado, lógico que não vai fazer nada. Mas, se o AM404 é um agonista desse receptor aqui, ou seja, ele ativa esse receptor, vai haver o quê? Entrada de carga positiva nos neurônios da PAG. E aí a PAG ela vai despolarizar. Se ela vai despolarizar, o que é que vai acontecer? Isso vai ser bom, porque ela vai conseguir liberar glutamato aqui e liberar glutamato aqui no locus cerúleus. Tudo isso ainda fora da medula, de uma maneira, numa região supramedular. E esse glutamato vai ativar o núcleo magno da RAF e ativar o locus cerúleus, aumentando a liberação de noradrenalina e aumentando, pelo núcleo magno da RAF, a liberação de opioides endógenos, serotonina e, indiretamente, de GABA, por esse interneurônio GABAérgico aqui. Então, quando a M404 é produzido no sistema nervoso central, região supramedular, ele, na substância cinzenta periaquidutal, ativa um receptor chamado de receptor vaniloide, ou TRPV1, que é um canal de cálcio, ele é um agonista desse receptor, tá? E essa ativação abre esse canal de sódio, sódio entrou, despolariza a membrana de neurônios da PAG, que vão liberar glutamato para ativar o núcleo magno da RAF e o locus cerúleus. O locus cerúleus vão aumentar mais ainda a produção de analgésicos endógenos, como noradrenalina, opioides endógenos, serotonina e o GABA no corno dorsal da medula. Todo mundo entendeu esse mecanismo pelo receptor vaniloide TRPV1? Acho que entendi, sim. Tem até no artigo que você passou para a gente fazer atividade, não tem? Exatamente. É que aquele artigo, ele foi um dos primeiros artigos, foi em 2006 publicado, mas eu acho que ele ainda continua sendo clássico. Ele fala de uma maneira geral, assim, de tudo, né? Até da Cox ele fala também. E ele desmistifica como é que se diz, muita coisa, né? Inclusive em relação a essa questão do AM404, ação sobre TRPV1, e também sobre a via canabinoide. Mas a primeira e principal ação do AM404 no sistema nervoso central para promover a analgesia é a ativação de receptores TRPV, subtipo TRPV1, aqui na PAG. E aí, se a gente for entender, tiver como base aquela aula de fisiologia da dor que eu coloquei para vocês, mais molecular, né? A gente entende que se você tem na PAG entrada de sódio, a PAG ela vai ser mais estimulada ainda. E isso vai ser bom, porque esse estímulo adicional do TRPV1 na PAG, juntamente com a ação do córtex, pode potencializar a liberação desses neurotransmissores inibitórios aqui no corno dorsal da medula e causar uma maior analgesia. Então, vocês estão vendo que o paracetamol, como profármaco, ao produzir o AM404, na verdade, ele é um analgésico de ação central. E que essa analgesia, ela não é produzida, pelo menos o que vem se provando cada vez mais,
pela inibição de ciclo oxigenase, e sim pela ativação, primeiramente, desses receptores vaniloides. Mas eu lembro que na nossa aula de fisiologia molecular da dor, que eu coloquei lá para vocês, eu falo que nós temos também, olha só, para vocês verem, gente, mais uma vez a importância, eu falei isso já para muitos, né, colegas de vocês de turma, que me mandaram mensagem pelo Moodle, pelo WhatsApp, tudo mais. Não sei se até pelo AutoTV, mas eu acho que não, ou para Mariana também, não sei. Em relação à questão da presença ou da localização dos neurônios que vão produzir neurotransmissores. Para vocês terem ideia, basta a gente comparar que esse nosso receptor de primeira ordem aqui produz glutamato que estimula o de segunda ordem e a gente sente dor. Então, se o glutamato ele é produzido na medula, a gente sente dor. Mas quando o glutamato é produzido pelo córtex para estimular a PAG, e a PAG produz glutamato para estimular o núcleo magno da RAF e o locus coeruleus, regiões supramedulares, esse glutamato vai estimular a produção, na verdade, a liberação de neurotransmissores analgésicos, inibitórios. Então, a gente tem que ter muito cuidado no quê? Em imaginar que o glutamato produzido aqui está sendo produzido e liberado numa região diferente desse glutamato aqui. E lógico que isso pode significativamente e muda o efeito desencadeado pela ação do glutamato. Mesmo que o mecanismo de ação, de ativação dos receptores do glutamato seja o mesmo, ou seja, que seja na PAG, no núcleo magno da RAF, no locus coeruleus, no nosso receptor aqui de segunda ordem, ou seja, a ativação de receptor AMPA e NMDA, o mecanismo vai ser o mesmo. Mas o que importa é saber que se o glutamato faz com que carga positiva entre no neurônio pós-sináptico, vai depender de onde esse neurônio pós-sináptico esteja para a gente saber o que é que ele vai fazer. E se isso acontece com o neurônio pós-sináptico supramedular, na via inibitória descendente, o glutamato aumenta a entrada de carga positiva pelos seus receptores na PAG, e isso é bom, porque se a PAG é estimulada, ela vai estimular o núcleo magno da RAF e o locus coeruleus, da mesma forma que acontece quando a M404 ativa receptor TRPV1, que faz com que entre sódio, que também é carga positiva, faz com que o neurônio despolarize muito mais rapidamente, atinja o potencial de ação, e essa PAG ela vai ter como é que eu posso dizer, a função dela vai ser desencadeada mais facilmente e, lógico, muito mais provavelmente, de maneira mais rápida, para que essa analgesia ela seja mais potente do que a analgesia fisiológica, lógico, tratando-se de uma situação na qual estamos fazendo a administração de um fármaco que é o paracetamol. Tá? Então, o primeiro mecanismo seria a ativação dos receptores vaniloides na PAG, mas nós temos o segundo mecanismo, que eu lembro que eu falei para vocês, que nós temos aqui na própria PAG, neurônios GABAérgicos, que fazem o quê? Regulam a ação do córtex sobre a PAG, ou seja, o GABA é liberado sempre que ele sente que o córtex está estimulando em excesso a PAG. Então, se o GABA é liberado aqui, ele vai ativar seus receptores, que são receptores inibitórios, promovendo a entrada de cloreto e a ativação
do receptor GABA B na PAG, faz o quê? GABA B é acoplado à proteína G inibitória. Ativação de canal GIRC de potássio, saída de potássio, hiperpolarização. Então, se a PAG ela fica hiperpolarizada devido a essa ação desse GABA aqui supramedular, ela é hiperpolarizada, ela estimula menos o núcleo magno da RAF. E como é que ela hiperpolarizada vai liberar glutamato para o núcleo magno da RAF? Ela tem que estar despolarizada. Como é que a PAG despolarizada libera glutamato para estimular o locus ceruleus? Ela tem que estar despolarizada para liberar glutamato e fazer isso. Só que esse interneurônio GABAérgico aqui, próximo da PAG, ele acaba com o barato da PAG quando ela quer inibir a dor. Ele impede ou diminui a estabilidade da PAG. E aí, o querido AM404, entre aspas, né? Que, como ele é hepatotóxico, nem sempre ele é querido, né? Na verdade, ele não. Seu metabólito é hepatotóxico. Ele pode fazer o seguinte. E aí, gente, eu vou precisar, mais uma vez, de um novo slide. Olhem só. Se nós temos aqui córtex, né? PAG. Né? A PAG ela precisa ser ativada, como eu já falei para vocês, para o núcleo magno da RAF e o locus ceruleus, ok. Mas, já falei para vocês que temos esse interneurônio GABAérgico inibitório próximo da PAG, que pode liberar GABA e inibir a ação da PAG sobre o núcleo magno da RAF e o locus ceruleus. Mas quando, pelo segundo mecanismo de ação, do AM 404 ocorre um fenômeno bastante interessante, essa liberação do GABA aqui, ela é inibida. Isso porque, se eu aumentar o tamanho desse neurônio GABAérgico aqui, eu vou mostrar para vocês que ele possui, como é que eu posso dizer, em sua membrana, receptores acoplados à proteína G inibitória, são chamados de receptores canabinoides 1. Tá? E aí, no sistema nervoso central, nós temos o sistema canabinoide que produz um canabinoide endógeno chamado de anandamida. Gente, a anandamida, quando ela é produzida no sistema nervoso central, ela consegue chegar até essa região aqui, onde esse neurônio GABAérgico ele está presente. Acontece que, fisiologicamente, existe um
transportador de anandamida, eu vou desenhar ele aqui. Um transportador de anandamida que faz o quê? Recapta essa anandamida para dentro do neurônio e eu vou desenhar ela com somente a letrinha A. O problema é que a anandamida, da mesma forma que a noradrenalina, né, que a serotonina, que a dopamina, quando ela é recaptada, ela é, dentro do neurônio, degradada. Você tem o metabolismo da anandamida. E aí a ação dela vai ser o quê? Abolida. O ideal é que essa anandamida ela não seja recaptada, ou seja, ela ative esse receptor aqui, ó, CB1, nesse neurônio GABAérgico. Aqui, ó. Eu apenas projetei ele aqui para baixo para a gente entender melhor. Por quê? Porque quando esse neurônio GABAérgico é ativado, canabinoide, esse receptor canabinoide da anandamida, ele é ativado no neurônio GABAérgico, por ser acoplado à proteína G e GO, a gente sabe que, vou desenhar aqui do lado de fora, as subunidades beta-gama vão ativar na membrana desse neurônio aqueles canais GIRC de potássio. E aí, se você tem ativação de canal de potássio é mais concentrado dentro da célula do que fora. Se a anandamida ativou seu receptor CB1, subunidade beta-gama da proteína GI-GO ativa canal GIRC em neurônio, e isso vai fazer com que esse potássio saia desse neurônio GABAérgico. Se sai carga negativa de neurônio, esse neurônio ele vai hiperpolarizar. Vai se tornar o quê? Mais negativo. E aí, se a anandamida, ao ativar o receptor CB1, faz com que o neurotransmissor GABA do neurônio GABAérgico próximo aqui da PAG seja menos liberado, o que é que vai acontecer? Se você tem redução da liberação de GABA aqui, você vai tirar esse neurônio de história e deixar a PAG agir. Esse mecanismo é basicamente o mesmo, a diferença é só o receptor do mecanismo de ação supramedular dos opioides, porque os opioides têm receptores Mi aqui que também são acoplados à proteína GI-GO. Então, se, por exemplo, a morfina vem aqui, ela ativa esse receptor no neurônio GABAérgico da PAG, aqui vai haver saída de potássio, esse neurônio vai ter sua membrana hiperpolarizada, não vai conseguir liberar GABA, PAG, livre para ser estimulada. Fisiologicamente, ela já está sendo estimulada pelo córtex, mas agora também tem o AM404 que está ativando o receptor TRPV1 para entrar sódio, e ainda mais tem a inibição desse neurônio pelo AM404. Então, a PAG ela vai ficar livrezinha para ativar quem? Núcleo magno da RAF, locus cerúleus, e o que é que vai acontecer? Liberação de serotonina, opioides endógenos, noradrenalina. Consequentemente, a gente também vai ter isso onde corno
dorsal, região medular. Aumento na produção do GABA aqui, e tudo isso vai fazer o quê? Inibição da via excitatória aferente. E por isso que esse mecanismo analgésico do paracetamol, ou seja, do seu metabólito ativo, a M404, número 2, também é um mecanismo analgésico. Só que se a gente lembrar, no slide anterior, o AM404 ele vem aqui diretamente no receptor TRPV1 da PAG e ativa a PAG, esse receptor. Então, esse é um mecanismo que a gente chama de mecanismo direto, porque o AM404 vai diretamente no receptor TRPV1 e ativa esse receptor. Agora, o mecanismo no qual o AM404 aumenta a ação da anandamida é um mecanismo indireto. Por quê? Porque o AM404, sabe o que ele faz? Ele inibe esse transportador da anandamida. É um inibidor desse transportador da anandamida. Então, se ele inibe esse transportador da anandamida, a anandamida não vai ser recaptada, ela vai ficar mais biodisponível nessa região, vai conseguir ativar seus receptores CB1 no neurônio GABAérgico, e o neurônio GABAérgico vai ser o quê? Sai da história, vai embora, deixa a PAG livre que ela quer causar analgesia. Gente, complexo, mas deu para vocês entenderem? Eu acho que sim, ficou mais fácil de entender do que no artigo. Quando eu li, estava fazendo exercício semana passada, deu uma quebrada na cabeça. Mas agora andou mais. Ficou, Alan. É complicado, mas deu para entender. Mas se você pegar essa aula que eu gravei aqui, que eu vou postar para vocês, e remoer ela várias vezes, você vai conseguir entender. Agora, gente, sem aquela aula da fisiologia molecular na cabeça de vocês, da dor, vai ser difícil de vocês entenderem isso. E vocês estão vendo que eu estou indo muito rápido a cada ponto, né? Neurônio GABAérgico, glutamato, essas coisas todas. Então, tudo isso aqui já tem que estar embasado por aquela aula. Então, por isso que aquela aula é crucial para toda a fisiologia e farmacologia da dor, para o tratamento da dor, para todos os fármacos que a gente falou até hoje. Aquela aula é crucial, inclusive até mesmo para Alzheimer, né? Porque Alzheimer analgesia por inibição da síntese de prostaglandinas na periferia, e a periferia também é um local que é estimulado, né, via injúria para ativação da via excitatória aferente. Então, isso tudo tem que estar na cabeça de vocês, para que vocês entendam bem. Isso é para que vocês aprendam como esses fármacos agem, perdão. Isso é muito importante, tá? Esses dois seriam os mecanismos de ação do AM404, tá? Lembrem-se, mecanismo direto é a ativação de receptores TRPV1 e o mecanismo indireto, inibição da recaptação da anandamida. Tá? São dois mecanismos que potencializam a liberação de serotonina, opioides endógenos e noradrenalina, e também de GABA, lá no corno dorsal da medula, pelo 404. Entretanto, o próprio artigo fala que o AM404 ele também causa o quê?
redução da temperatura corporal. E isso ainda está em estudo. E o que tem sido visto é que esse efeito antitérmico é por inibição de uma isoforma da ciclooxigenase do sistema nervoso central, que ainda é desmistificada, não é a COX-3. Provavelmente a COX-2 no sistema nervoso central, lá em regiões do hipotálamo que regulam a temperatura corporal, o AM404 também consegue inibir de uma maneira superóxido dependente, diminuindo a concentração de superóxido. Essa COX ela não consegue ser ativada, porque ela depende do superóxido para ser ativada. E aí o AM404 inibe a COX-2 e não vai deixar o centro termorregulador aumentar a temperatura corporal, ou seja, vai haver uma redução da temperatura corporal. Isso é o que faz com que haja o quê? Redução da temperatura corporal e efeito antitérmico ou antipirético. Então, isso explica basicamente por que o paracetamol ele não é um anti-inflamatório. Primeiro, porque ele age no sistema nervoso central para promover a analgesia por vias distintas da ciclooxigenase. E no sistema nervoso central, quando ele age na ciclooxigenase, é uma ciclooxigenase que está envolvida na regulação da temperatura corporal e não na inflamação. Então, o efeito periférico do paracetamol é um efeito decorrente da sua ação no sistema nervoso central. Ele primeiro ativa o sistema nervoso central, a via inibitória descendente, e essa via inibitória descendente é que vai causar analgesia. Ele inibe a COX do sistema nervoso central, inibe a produção de prostaglandina, que aumenta a temperatura corporal e diminui a febre. Por isso, ele tem mecanismo de ação distinto dos AINES e efeito anti-inflamatório desprezível, da mesma forma que a dipirona. Gente, dipirona e paracetamol, mecanismo de ação é praticamente o mesmo. Ativação de receptor TRPV1, recaptação, inibição da recaptação de canabinoides endógenos, mas aqui na minha aula eu até falo sobre a dipirona, que alguns livros ainda insistem em falar dessa provável ação da dipirona sobre a COX-3, mas essa COX-3, ela, assim, para mim, ela não existe no sistema nervoso central de roedores e de humanos, né, pelo que eu já tenho lido aí. Então, o que tem se visto é que o metamizol, que é a dipirona, também vai causar redução da temperatura corporal no sistema nervoso central por mecanismos basicamente mas estou conseguindo ouvir, Mariana? Estou ouvindo, Alonso. Só estava travando de vez em quando, mas é a internet mesmo. Tá, ok. Então. Essa analgesia aqui, ela é causada de uma maneira bem parecida. Inclusive, eu já li artigos que mostram que a dipirona, ela também ativa TRPV1 e ela também inibe a recaptação de anandamida. Agora, o que ainda é um tanto quanto obscuro é como que isso acontece em relação ao tipo de metabólito. Porque como o paracetamol é um profármaco, né, ele gera metabólitos que fazem isso, ainda não se sabe muito bem se o efeito da dipirona é decorrente da ação de um metabólito dela ou se é ela mesma que tem lipofilicidade suficiente para chegar no sistema nervoso central e fazer a mesma coisa que o metabólito do paracetamol faz.
Independentemente disso, é importante que a gente já saiba que esses mecanismos aqui, ó, para a dipirona, têm sido bastante elucidados como similares para o paracetamol, e que, inclusive, muita gente diz que a dipirona ela tem uma potência analgésica maior, porque ela consegue chegar mais rápido no sistema nervoso central do que o paracetamol, provavelmente por não precisar passar por todas aquelas reações para gerar um metabólito ativo, e também por ser mais lipofílica. E aí, por isso que muita gente tem, dipirona reduz a minha dor muito mais rapidamente, muito mais potentemente do que o paracetamol. O paracetamol não serve para mim. Às vezes não serve porque ou você está com alguma dificuldade de converter o paracetamol no metabólito ativo, que é o lipofílico, né, para chegar no sistema nervoso central, né, coisas relacionadas à genética, né, seu fígado ele precisa agir para ativar o paracetamol, o que os artigos vêm mostrando cada vez mais que isso não é tão provável para a dipirona, ou seja, que a própria dipirona ela consegue atingir o sistema nervoso central e fazer a mesma coisa que o metabólito do paracetamol, sem necessitar ser convertido em um metabólito anteriormente à sua chegada no sistema nervoso central ou até mesmo no sistema nervoso central. Pessoal, vocês conseguiram entender? É complexo e tudo, mas já para vocês assimilarem. Acho que deu sim, professor. Foi que nem você falou, é bem complicado, mas dá bem melhor do que só o artigo, ajudou muito. Ótimo, é por isso que eu falei para vocês, se vocês pudessem entrar hoje para entender melhor essa parte do paracetamol que não foi falada na aula, realmente não foi falada de propósito, porque o paracetamol não é um AINE, entendeu? Eu particularmente acho que a partir do próximo semestre a gente tem que ter uma aula só para analgésico de ação central, e nesse analgésico de ação central já colocar paracetamol e dipirona dentro, retirando eles da classe dos AINES. Mas, enfim, eu colocaria dipirona e paracetamol dentro da classe dos analgésicos centrais, a exemplo dos opioides. Lógico que não com a potência analgésica dos opioides, mas o efeito parecido, né, gente? Supramedular. Todavia, a gente também tem muita coisa de anti-inflamatórios não esteroidais, que eu não sei se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar alguma coisa, se já está tudo certo em relação ao paracetamol e dipirona, se vocês têm alguma pergunta a mais, se vocês querem perguntar sobre AINES, de fato. Por mim está tranquilo, a dúvida que eu tinha era em questão na QI, mas aí já logo no começo já me explicou, já anotei tudo certinho aqui. Por mim está tranquilo. Ótimo, então. Perfeito. E você, Mari? Alan, em relação à absorção por exemplo, do cataflã por uma via tópica, como é que funciona? A absorção do cataflã por uma via tópica, uma absorção transdérmica. Você tem aqui a pele. Mas porque quando é por via oral, é bem rápido e quase 100%, assim, né? Quando é por tópico, é bem menor, né? Não existe diclofenaco tópico. Uma via de administração tópica só é tópica quando o fármaco é administrado, a não ser que você queira que o diclofenaco haja no local onde você está administrando. Geralmente ele pode ser, o diclofenaco, por exemplo, aquelas pomadas, aquelas coisas que você administra no local onde você tem uma torção, o que é que acontece? Ele vai ser administrado na forma de pomada, vamos supor, ou de algum adesivo transdérmico, ou de alguma coisa do tipo, ou daqueles sprays, né? E aí ele vai agir no local onde a lesão está acontecendo. Então, essa via é uma via tópica, sim. Fármaco administrado no local onde ele precisa agir. Agora, se o diclofenaco for administrado na pele e precisar cair na circulação sanguínea para promover o seu efeito, essa via já não é mais tópica, é uma via sistêmica. Sempre que um fármaco precisar, antes de chegar no seu local de ação, ser distribuído pela circulação sanguínea sistêmica, ele não está sendo administrado por via tópica. Via tópica é via local, administra onde tem que agir.
Lógico que se você faz uso do diclofenaco para uma ação sistêmica e não tópica, o ideal é que você faça a utilização de diclofenaco pela via oral, e não através de pomada, de adesivo transdérmico. Entendeu? Entendi, Alan. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Por mim, não. Ótimo. Então, assim, por isso que eu aguardava mais gente aqui, porque, na verdade, esse desencadear desse plantão de dúvidas, né, ele seria mais discutido, né, com maior discussão, com maior fosse o número de alunos para perguntar, né, e dúvidas serviriam. Às vezes até dúvidas que vocês acham que vocês não têm também, entendeu? Mas, né, é o que temos para hoje. Então, tá tudo certo, pessoal? Tudo certo, Alan. Tudo okay, sim, valeu. Então. Olha, não esqueçam, essa é a nossa última aula para P1. Nós teremos uma aula para P2 de antidepressivos e também teremos antibióticos. Mesmo assim, se vocês precisarem de mim, não hesitem. Podem me procurar e do que eu puder ajudar, eu vou estar sempre disponível. Tá bom, gente? Sabem como me encontrar. Obrigada, Alan. Muito obrigado aí pela... Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela audiência, por estarem sempre